Deus vai fazer coisas grandes, coisas novas, mas na vida daquele que tem mantido um coração limpo, que odeia tudo que Deus odeia, que tem uma mente renovada, um coração renovado. Antes de eu falar, eu sou de Deus, o que as pessoas já viram? Viram amor, viram fidelidade? Viram sinceridade, viram justiça, viram paz, viram amor? Porque esses são os alicerces do Senhor. Retidão e justiça são os alicerces do seu trono. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida, e eu já estou desfrutando deste vinho, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus, boa noite, tudo bem? Diga comigo, por favor, ame a verdade e a paz. Ame a verdade e a paz. Esse é o único caminho. Amar a verdade e a paz. Aqui, pessoal, no Salmo 89, 14, diz assim: a retidão e a justiça são os seus, fala comigo, alicerces. São os alicerces, vamos juntos, são os alicerces do seu trono. Quais são os alicerces do trono de Deus? Retidão e justiça. Retidão e justiça são os alicerces do seu trono, e amor e fidelidade vão à sua frente. Quando nós nos parecemos com o Senhor, o que chega antes de nós? O Espírito que está em nós. Amor e fidelidade chegam antes de eu falar, eu sou de Deus. O que as pessoas já viram? Viram amor, viram fidelidade? Viram sinceridade, viram justiça, viram paz, viram amor? Porque esses são os alicerces do Senhor. Retidão e justiça são os alicerces do seu trono. Então essa tem que ser a base da nossa vida. Retidão e justiça. Mas é impossível ter um bom alicerce se não tem retidão, se não tem sinceridade, se tem malícia, se tem injustiça, não tem sustentação, não tem nada vai ser construído em cima de um alicerce diferente disso, porque os alicerces de Deus são retidão e a justiça. Amor e a fidelidade vão à sua frente. Então nós já começamos assim. Você, como nós vemos na palavra, nós somos cartas vivas, que as pessoas estão lendo em nós. E nós precisamos levar a diferença para este mundo. E a diferença precisa primeiro estar instalada em nós, na nossa vida, no nosso coração, na nossa família, naquilo que nós acreditamos. Olha aqui essa palavra, olha aqui essa canção, que é uma oração, que são declarações. Olha o que o nosso Deus faz. Olha o que o nosso Deus fez. Porque esse é o nosso Deus. Ele disse ao mar, hora de levantar, hora de nascer, e hora de descer. Ele ouviu a oração de um homem. Josué mandou: sol, pare, lua, pare. Abriu o mar. Disse: caiam as muralhas. Eles obedeceram, ninguém falou caia a muralha, eles gritaram com autoridade, porque eles acreditavam naquilo, e as muralhas caíram. Nós vemos na Bíblia o Paulo e o Silas, envergonhados, humilhados na prisão, mas eles tentaram humilhá-los, tentaram envergonhá-los, mas eles não se sentiam humilhados, envergonhados. Lembram aquela passagem que os discípulos saíram felizes por terem tido o privilégio de serem maltratados por causa do Evangelho? Então eles não se sentiram, tentaram fazer eles se sentirem mal, mas eles estavam orando e adorando e cantando ao Senhor. E as correntes se soltaram.
como disse Paulo lá em Atos, quando ele estava lá fazendo a sua defesa diante de um juiz, ele falou: você está achando que você vai me convencer nesses poucos momentos que você está aqui falando de Deus? Olha, eu espero que sim, mas numa condição diferente, sem essas algemas. Ou seja, não é porque eu estou algemado, não é porque eu estou numa condição que aparentemente eu estou em desvantagem, é que eu vou mudar o meu espírito. Você acha que vai me convencer? Espero que sim, mas sem essas algemas, que essas algemas caiam. Quantas pessoas estão algemadas emocionalmente, algemadas que não saem do lugar, porque não vivem, o amor e a fidelidade não chegam à sua frente. Não são fiéis, não agem em amor, ainda agem por emoções malignas, por atitudes mesquinhas, abrindo portas, abrindo brechas para o mal entrar e a vida travar e as coisas não fluírem. Então, a fidelidade e a justiça são os alicerces. Amor e fidelidade chegam à sua frente. A nossa postura chega diferente. Você está cansado de ver aí as pessoas tristes, pessoas apáticas, pessoas infelizes. Seja no Brasil, seja aqui, é do ser humano. O ser humano está cada vez pior, mais infeliz. Nunca se teve tantos parques, nunca se teve tantas séries e filmes, tanto entretenimento, tanta comida, tanta rede social e tanta infelicidade também. Porque está faltando a essência. A essência, o Senhor, quando Ele nos criou, Ele assoprou o seu Espírito nas nossas narinas. E conforme nós fomos nos afastando da presença dEle, nós fomos nos tornando mais vazios. Adão nunca teve medo de Deus. Quando ele pecou, ele quis se afastar de Deus. E ele ficou com medo. Ele ficou angustiado. Então é muito claro. Uma pessoa que está angustiada, uma pessoa que está apática, abatida, ela não está buscando esse relacionamento com Deus, ela está envolvida com muitas coisas, porque olha os exemplos que a gente vê na palavra. As pessoas têm problemas. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, responde com uma atitude diferente. Amor e fidelidade chegam à sua frente. Ele reage como Paulo e Silas. Ele reage como aqueles discípulos, aqueles que se alegraram. Ele se alegra como aquela mulher que foi até o homem de Deus e não deixou transparecer para ninguém os problemas dela. Mas ela estava aflita. Tanto que quando ela chegou, ela se jogou aos pés de Eliseu. Mas ela foi contar o problema para Deus, para o homem de Deus. Mas para todo mundo, está tudo bem. Está tudo bem. Vamos lá, está tudo bem. Graças a Deus está tudo bem. Eliseu, me ajuda. Deus, me ajuda. Mas ninguém precisou saber. Paulo foi apedrejado, que acharam que ele estava morto. Arrastaram ele para fora como se fosse um cachorro. Ele voltou lá à consciência, se levantou, sozinho, machucado provavelmente, cortado provavelmente, inchado provavelmente, sujo provavelmente, certamente, na verdade, todo empoeirado, cabelo empoeirado, roupa rasgada, testa sangrando, rosto inchado, de onde acertou a pedra, hematomas pelo corpo, e no outro dia estava lá, com a cara inchada, com o corte ainda fechando, como se tivesse apanhado de alguém, tomado uma surra, mas falando do poder de Deus. Então veja como nós precisamos crescer e evoluir de uma forma assim
extraordinária. Nós temos que crescer. Às vezes a gente está apegado, preso a tantas coisas, e o Senhor querendo nos mostrar isso daqui, ó. O Senhor dá uma palavra, o Senhor dá uma ordem, e assim se fez. E assim se faz. Porque esse é o nosso Deus. Aqui em Provérbios 21:3 diz assim: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Faça o que é justo, o que é certo. Faça o que é justo e é certo no seu casamento, no seu trabalho. Cuidado com os seus pensamentos. Isso é muito mais aceitável a Deus do que oferecer sacrifícios. Porque eu vou todo dia na igreja. Maravilhoso. Não, porque eu sou dizimista e ofertante fiel. Maravilhoso. Mas ser justo e correto é o que Deus está buscando mais até. Porque eu posso ser uma pessoa fiel na igreja. Eu estou fazendo bem para mim. Eu posso ser um dizimista ofertante no reino de Deus. Eu estou plantando uma boa semente. Eu estou ajudando que outras pessoas sejam abençoadas. Mas a minha salvação está presa ao que é justo e é certo. Porque justiça e retidão são os alicerces do Senhor. Então eu preciso estar justo e alinhado com Deus. Olha aqui em Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Humildade. Justiça e paz andam de mãos dadas. Se nós queremos paz, nós precisamos de justiça. Se nós queremos justiça, nós temos que viver em buscar a paz. Tem que estar junto. Porque com justiça e paz, eu atraio o favor do Senhor. Ame a fidelidade. Pratique a justiça. Ande humildemente. O Senhor nos ensina, se vocês não pegarem nada de mim, dos evangelhos, se vocês não quiserem aproveitar nada do que está lá nos evangelhos, aproveita uma coisa: mansidão. Aprenda comigo. Sou manso e sou humilde. Ou seja, eu tenho domínio próprio e eu quero estar alinhado com Deus. Eu quero estar certo diante de Deus. Então, humildade e mansidão. O Senhor é tão inteligente, tão sábio, né? Que tentavam complicar. Vocês têm quantas? 613 leis? Eu vou resumir tudo isso para vocês. Ame a Deus com toda a sua força, de toda a sua alma, com sua energia, né? E ame o seu próximo como a ti mesmo. Vamos resumir essas. Essa é a lei e os profetas. Isso daqui não tem contraindicação. Isso daqui, Deus vai aprovar tudo isso. Prioriza a Deus e ama o seu próximo. Não quer pegar nada do que eu estou ensinando aqui? As bem-aventuranças, os cultos, as pregações, os exemplos. Os exemplos, pega então humildade e mansidão. Seja humilde, ajude as pessoas. Seja uma pessoa humilde. Humilde, o Senhor exalta. Às vezes a gente tem tinha, né? Acho que aqui ninguém tem mais essa percepção, né? Mas o mundo muitas vezes tenta parecer que o humilde é o cara de dó. É aquele que tem aquele cara de cachorro caramelo, né? Que fica olhando para a cara assim, quase esperando, o que vai me dar? Não, isso daí não é humildade, não. Tem gente que às vezes olha assim, né? Essa pessoa fica olhando para você com uma cara assim, nossa, mas coitadinho, né? Você olha, parece um cachorrinho caramelo olhando para você. Chega às vezes a ser irritante, porque muitas vezes é falso aquilo lá. Mas quer fazer com uma carinha de dó, quase para perguntar, qual que é o seu problema? Agora eu queria, pronto, agora eu vou te contar, senta aí. Então, não é isso. Humildade. Paulo, por exemplo, Paulo era humilde, mas não abaixava para ninguém. Para Pedro, mesma coisa.
Pedro, assim, mais vale agradar a Deus que a homens. Se eu fosse para obedecer a homens, a orientações de homens, eu não seria servo de Cristo. Mas eu estou aqui, ó. Quando deram um tapa na cara de Paulo, ele falou, ele perdeu a paciência. Você vai falar assim com o sacerdote? Ele tinha acabado de levar um tapa injusto. Eu falei assim, me desculpa, eu não sabia que você era sacerdote, porque a palavra diz que eu não posso ofender as autoridades, falar mal das autoridades. Então veja, isso não é quebrar orgulho? Estava lá sendo instigado, provocado, foi agredido, mas ele respeitava o que a palavra disse. Não é porque ele era bonzinho, não. Pelo contrário. Ele foi um cara que teve que submeter, tanto que é tão forte isso, que quando o Ananias foi lá para orar pelo Paulo, pelo Saulo ainda, ele falou assim, Senhor, ele está caçando todo mundo aí. Assim, fique em paz. Vai lá e eu vou mostrar para ele o que é sofrer por mim. Isso é muito forte. Porque tudo que planta, colhe, né? Ele foi o cara espetacular, um dos maiores evangelistas da história. Mas ele fez muita gente sofrer. Então ele precisou sofrer bastante também. E a gente vê que ele se tornou muito casca grossa. Então ele esperava apanhar para falar que era romano. O cara ter que ir lá e pedir perdão para ele, pedir desculpa para ele. Ele não fala, calma, peraí, eu sou romano, opa, você não pode me agredir. Ele esperava fazer injustiça, agora vocês podem ir embora. Não, tá certo bater num cidadão romano sem julgamento? Oh, meu Deus, agora o que a gente vai fazer? A gente pegou um romano, gente. Não, vocês vão ali, vocês vão lá, vocês vão me na frente de todo mundo. Vocês me bateram de dia, quer me soltar de madrugada? Não, vocês vão falar na minha cara de dia para todo mundo ver a injustiça que vocês fizeram. E ainda torço para eu ficar quieto para não denunciar vocês aí, para não serem presos também pela atitude de vocês. Então, esse favor de Deus, ele vem com esse alinhamento. E nós precisamos estar com a nossa mente muito bem clara nisso. Senhor, eu preciso todos os dias, eu quero me alinhar ao Senhor, eu quero estar na posição que eu tenho que estar. O Senhor está falando. O que eu estou pedindo a vocês não é difícil demais. Então eu preciso amar a humildade, amar a fidelidade, a justiça, a retidão, para que a gente receba o favor de Deus. Olha aqui um exemplo. 1 Samuel 14, 52. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, olha só o detalhe, pessoal. Sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Então Saul, ele viu um cara alto, bonito, forte, parecia bom de briga. Eu quero você no meu exército. Por quê? Porque Saul, ele confiava sempre na sua força natural, na força do braço. Então ele viu um cara que parecia bom para o exército, ele convocava. Eu quero você no meu exército, eu quero você comigo. Então ele buscou os homens mais fortes e corajosos, os mais valentes aos olhos dele. E o exército no tempo dele, desses homens valentes e corajosos, fortes e corajosos, se tornaram covardes. Eram os primeiros a correr. Já a gente vê Davi com 400 homens, endividados, desgostosos, sem esperança, lá na caverna de Adulão. E eles se tornaram os mais valentes da história. Mas mesmo esses que estavam com Davi, onde nós vemos aquele grupo de soldados de elite, nós vemos que nem todos, como em tudo na vida, pode ser no emprego, no trabalho, tem gente que aproveita as oportunidades, tem gente que não aproveita.
Pode ser na igreja, oportunidade de estar na igreja, de orar, de jejuar, de buscar. Alguns aproveitam, outros não. Às vezes uma oportunidade de crescer, de fazer uma faculdade, um curso, o pessoal só vai por ir. Outros vão para aprender, para crescer. Então, em tudo na vida, pessoal, há aqueles que aproveitam as suas oportunidades e aqueles que amanhã eu faço, depois eu recupero, depois eu vejo. E a vida está passando, as oportunidades estão passando, os portais se abrem e se fecham, e às vezes podem não se abrir nunca mais. Infelizmente, o ser humano é assim. A gente vê entre os valentes de Davi, aqueles que permaneceram firmes no seu lugar, a gente vê naquela passagem, não, esses são os guerreiros mais valentes de Davi. Jabezão, Samar, né? Aqueles homens lá enfrentaram centenas de homens, ficaram firmes lá para proteger a plantação de lentilhas, por exemplo. Lutou até a espada ficar grudada à mão. E outros que voltaram lá só para pegar o despojo. E aí, ô Eleazar, acabou tudo já? Ô Samar, já está tudo resolvido? Ô Jabezão, podemos? Então ia lá só para o saque, só para ver o que ficou para a gente, o que a gente pode ganhar. Você vê que no mundo, na história sempre teve o que vai sobrar para mim, o que vão dar para mim, o que alguém vai fazer por mim. Mas tem aqueles que ele e a espada se tornaram um. Qual é a nossa espada que a gente falou na quarta-feira, pessoal? Qual é a nossa espada? A palavra. Será que eu e a palavra nos tornamos um? Será que você tem buscado que você e a palavra se tornem um só? Aqui nós temos um dos valentes de Davi, que ele e a espada se tornaram um. Ele brigou tanto, lutou tanto, matou tanto, segurou com tanta força, que ele perdeu a sensibilidade. Ele já batia e a mão não abria mais, e tanta adrenalina, de tanta tensão que ficou ali. Ou seja, ele se tornou um com aquela espada. Isso é muito importante. Nós temos sido esses que aproveitam as oportunidades e nos tornamos um com a palavra. A palavra está vindo, vai, acredita, declara, Deus tem isso para você, vença, seja íntegro. Aproveite as suas oportunidades, agarre as suas oportunidades. Pega a palavra para você. Não vai e esquece o que foi falado, o que foi, e despreza, e joga sua paz fora assim com uma facilidade. A paz não tem preço nenhum, é como se fosse um objeto do Paraguai, da China. Eu jogo fora, eu compro outro depois. Não, a paz não é assim não. Tem gente que tem prazo de validade. 2 dias, 3 dias, 1 semana, já perde a paz de novo. É uma fragilidade emocional terrível. Então nós precisamos nos tornar um com a palavra. A nossa espada, o escudo da fé e a espada que é a palavra de Deus. A palavra tem que se tornar uma na nossa vida. A gente vê no batalhão de Davi, o grupo de elite, e dentro do grupo de elite, um grupo de mais elite, que era aquele dos 30, depois tinha dos 3. Então tinha aquele grupo lá que afunilava ainda mais, nós somos pelo rei. A gente não está aqui para esperar alguma coisa, uma oportunidade melhor, não, eu estou com o rei, para o que der e vier. Nossa, que vontade de tomar aquela água daquele poço, nossa, aquela água tão fresca. Vocês ouviram o que o rei pediu? Vamos lá pegar. No meio do acampamento dos inimigos, saíram, foram lá, tiraram a água do poço no meio do acampamento, voltaram, o que vocês fizeram? Aqui, o senhor não queria aquela água? Ele pegou aquela água na frente deles e ofertou a Deus,
Vocês estão de parabéns. Vou derramar como oferta a Deus pelo sacrifício de vocês. Vocês arriscaram a vida de vocês para me trazer água. Veja como aqueles homens estavam assim, estamos com o Senhor. Não somos o do grupo dos saqueadores. Sempre vai ter aqueles que são pelo rei e aqueles que são saqueadores. Sempre vai haver aquele que é por Jesus de verdade, pela palavra de verdade, com os valores de verdade, é aquele que está esperando uma oportunidade melhor. A palavra não está me confrontando demais, deixa eu ir para um lugar que facilita mais. Deixa eu ir para um lugar que se adapta ao que eu quero. A gente vê na palavra. O Judas estava ao lado de Jesus, abandonou, traiu. Falamos semana passada, acho que retrasada, naquela situação onde os judeus estavam lá, os gregos e os judeus de fala hebraica e outros de fala grega, estavam lá discutindo, não, porque vocês estão dando mais comida para as viúvas hebraicas do que as gregas, vamos resolver isso daí é injusto. E o Pedro falou, tudo bem, vamos chamar aí pessoas para ajudar a servir, né? Porque o nosso ministério é a palavra. Mas eles chamaram, escolham homens de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Não falou, ó, pega o Zezinho Mané lá, o fulaninho, e entrega aí os pratinhos de comida, a cesta básica, vai. Não. Nada é melhor, nada é inferior, nada é menor. Nós temos que ter integridade em tudo que nós fizemos. Essa é a mensagem que Pedro falou lá. Não, é que excelência em tudo, pessoal. Tem que ter excelência em tudo. Eles estão reclamando que está tendo uma injustiça, então, cadê homens íntegros, sábios, cheios do Espírito Santo? Para quê? Para quê, Pedro? Para servir as mesas, ora. Não é o maior é o que serve? Jesus saiu da posição dele, tirou a toalha da cintura, lavou o pé empoeirado deles lá, encardido deles, voltou para a ponta da mesa, não se sentiu menor, não se sentiu inferior. Então, queremos homens íntegros, homens sérios, homens de integridade, homens cheios do Espírito Santo, homens que têm responsabilidade. Para quê? Para servir. Nós estamos aqui para servir. Mas eu não posso estar aqui para servir, nossa, que peso, que chatice. Não. Nada é menor. Nada é menor. Paulo, quando estava lá ensinando Timóteo, falou para o Timóteo, passa essa mensagem que você tem recebido para homens fiéis, viu? Passa para homens íntegros. Porque mercenário sempre teve. Né? Tinha aquele lá, acho que o Bar Jesus lá, se eu não me engano, que se batizou, queria pregar a palavra, né? Queria até comprar a bênção, por quê? Não, eu gostei disso, o pessoal é cheio do Espírito Santo, tem curas, eu quero esse poder também, mas pelos motivos errados. Então sempre vai ter uma pessoa aí para desvirtuar as coisas. Então, passa para homens fiéis. Por quê? Porque eu preciso de alinhamento. Porque retidão, integridade são os fundamentos. Porque eu quero o favor do Senhor. Sem esses fundamentos, sem uma base firme, sólida, eu já fracassei. Não tem campanha, não tem intercessão, não tem oferta, não tem jejum que vai mudar uma situação se não houver fundamentos firmes na nossa vida. Aqui em Zacarias 8, a partir do 3, diz assim: Assim diz o Senhor, estou voltando para Sião, voltando para Sião, e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada, fala comigo por favor, cidade da verdade. Cidade da verdade.
Jerusalém é a cidade da paz. Veja que Jerusalém sempre estava num lugar alto, né? Sempre quando fala da Bíblia, assim, vamos subir para Jerusalém. Ou seja, um lugar alto. Então Jerusalém existia. Sempre existiu. Só que voltarei e habitarei lá. Ou seja, a cidade, as construções existiam, mas não habitava mais o Espírito Santo lá. Não habitava o Senhor. Então Jerusalém será chamada cidade da verdade. Ou seja, fundamentos. Que casamento que sobrevive se não houver verdade? Tem jeito, pessoal? Que relacionamento que funciona se não tiver verdade? Então, em Jerusalém eu voltarei. Em Jerusalém os prédios já existiam, as casas já existiam, as muralhas existiam, mas não tinha a presença de Deus lá. Então eu voltarei e aquela cidade, aquele lugar, aquela cidade vai ter realmente paz. Vai ser realmente um lugar da verdade. E o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado, porque senão é mais um monte. Sem a presença de Deus é mais uma montanha. É mais uma questão geológica. Mas com o Senhor lá, que ele se torna um monte sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, homens e mulheres de idade avançada, voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da idade. E as ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando, ou seja, vai ter vida de novo, vai ter alegria, vai ter movimento, vai ter coisas vivas, vai ter vida interna, porque sem Deus tinha pessoas lá, mas não tinha vida, tinha pessoas respirando lá, pessoas de coração batendo, mas sem o Senhor lá, estou voltando, agora vai chamar a cidade da verdade, porque muitas pessoas vivem na mentira, vivem acreditando em mentiras, e mentiras de todos os tipos, mentiras de que o que ela já faz já está bom demais, mentiras até de que o que ela faz não presta, não é bom, não vai mudar a situação dela, que a situação dela é muito mais difícil do que para o resto do mundo. Então ela continua acreditando em mentiras. Então ela não ora, não declara, não rompe, ela não crê. Por quê? Porque não está na verdade. Mesmo que isso pareça impossível, parece impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim? Bom, para mim, para você pode parecer impossível, mas será impossível para mim, para Deus? Declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta, para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo, e eu serei o Deus deles. Vamos juntos, por favor, com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês que estão ouvindo hoje essas palavras, já proferidas pelos profetas, já foi dito isso, já faz tempo. Quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Pois antes daquele tempo não havia salários para os homens nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa de seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Você vê, sem verdade, sem a presença de Deus, veja, não dá para ter negócio, não tem salário, não tem prosperidade, não tem bênção. É um contra o outro, é um querendo acabar com a vida do outro. Sem a presença de Deus, essa bagunça. Mas agora, não mais tratarei com o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá rica semeadura, a videira dará seu fruto,
a terra produzirá suas colheitas, e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei. Fala comigo, vocês serão uma bênção. Fala, eu serei uma bênção. Vamos juntos, por favor. Não tenham medo. Antes, sejam fortes. De novo, não tenham medo. Antes, sejam fortes. Não tenham medo. Antes, sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão quando seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Eis o que devem fazer. Vamos juntos. Olha a tarefa assim que Deus nos dá, uma tarefa hercúlea assim. Vamos lá. Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade. Vamos juntos. Falem somente a verdade. Olha o trabalho que Deus está nos dando. Olha a tarefa, olha a lição de casa que Deus está nos dando. A gente acha, né? Não, você tem que ir lá no alto da montanha, lá no céu, para fazer o que Deus está pedindo, ou lá no fundo do oceano. Não, aqui, ó. Fala a verdade. Falem somente a verdade uns com os outros. Vamos juntos. E julguem retamente em seus tribunais. Vamos juntos. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade. Por quê, pessoal? Vamos lá. Porque eu odeio todas essas coisas. Lembra do culto que a gente estava falando, das coisas elementares, as coisas básicas? Eu queria mostrar para vocês coisas mais profundas, mas vocês ainda estão nas coisas básicas, nos fundamentos básicos. Olha o que o Senhor fala. Lembra das promessas a Abraão? Vou fazer isso, vou abençoar, quem amaldiçoar vai ser amaldiçoado, quem te abençoar vai ser abençoado, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, e você vai ser uma bênção. Essa é a minha parte. Quanto a você, obedeça aos meus mandamentos, você e seus descendentes. Ou seja, ensina a eles a palavra, ensina a eles os princípios, ensina a eles o caminho. O Senhor está falando, olha quanta coisa boa Ele vai fazer, vamos ser lugar de verdade, não sejam fortes, eu vou fazer a bênção, vocês vão ter rica semeadura, videira dá fruto, a terra vai produzir colheitas, vai vir bastante chuva. Falem, isso é o que vocês devem fazer para ter tudo isso. Falem somente a verdade uns aos outros, julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo, não deseje o mal, não fica amaldiçoando, não fica desejando, alimentando sentimentos negativos. Não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas. Davi tem uma palavra que fala isso. Eu odeio os que te odeiam, Senhor. A gente tem que odiar. Acha para mim esse pedacinho, Jonas. A gente tem que odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Se Deus odeia a mentira, eu tenho que odiar a mentira. Se Deus odeia a falsidade, eu tenho que odiar a falsidade. Se Deus odeia o coração enganoso, os lábios que falam a maldade, as pessoas que desejam o mal para o seu irmão, se Deus odeia tudo isso, eu tenho que odiar também na minha vida. Não queiram jurar com falsidade. Não fala, acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Esse é o ódio que a gente precisa ter. Não vou odiar você, mas o Davi está falando assim, eu odeio os que te odeiam, ou seja, eu odeio aqueles que não querem a santidade, que não querem a verdade, que querem a mentira. Ele está errado? Não, ele está certo.
Eu não vou compactuar, não vou conviver, eu não vou fazer negócios com gente que tem valores e princípios totalmente diferentes. Não, eu não quero isso para a minha vida. Ah, mas ele pode me favorecer. Não vai favorecer nada. Não, mas é que eu conheço, não interessa. Está contra os princípios, está oposto. A palavra está vindo, você está entendendo? Ou seja, então eu odeio isso também. Porque Deus odeia todas essas coisas. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º mês, vamos juntos, bem como os do 5º. Do 5º, qual mês que a gente fez jejum? 5º. Essa palavra veio depois que a gente fez o jejum. Olha só se não é para a gente ver com respostas para a nossa vida. Bem como os do 5º, do 7º e do 10º, ou seja, um ano inteiro de bênçãos. Lembra que a gente tem falado, a bispa tem falado, de declarar que maio será um ano, um mês, um início de coisas diferenciadas. Olha só, essa palavra a bispa nos trouxe depois que a gente fez o nosso jejum. No 5º, no 7º, no 10º mês serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Vamos juntos. Por isso, amem a verdade e a paz. Precisa explicar mais, pessoal? Os jejuns do 5º mês e no 7º, no 10º serão ocasiões de júbilo, de alegria. Você não está esperando vitórias, mudanças na sua vida. É isso que a gente tem que agarrar. Por isso, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão. Os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. Olha, eu estou indo, hein? Você não vai vir? Olha, eu estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Porque agora, lembra que ninguém vinha para Jerusalém? Agora Jerusalém se tornou novamente a cidade da verdade, a cidade da paz. O lugar alto, elevado, que agora tem gente que odeia todas essas coisas que Deus odeia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: se nós acreditamos em Jesus, nós somos herdeiros dessas promessas. Nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. O que isso mostra, pessoal? Pessoas de muitos lugares vão vir e vão até você, porque você está claro, lembra da justiça e retidão? Vão à sua frente, olha aqui, amor e fidelidade vão à sua frente. Nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Ou seja, vitórias, prosperidade, abertura de portas, clientes que vão até você, porque está vendo que Deus está com você. Amém, pessoal? Amém. Então a palavra está falando que o que parece impossível, Deus vai fazer. Porque para mim teria alguma coisa difícil. Deus quer trazer essa renovação, essa restauração. Mas Deus é um Deus que ama a verdade e a justiça. Aqueles que semeiam com a paz. Deus vai fazer coisas grandes, coisas novas, mas na vida daquele que tem mantido um coração limpo. Que odeia tudo que Deus odeia. Que tem uma mente renovada, um coração renovado. A gente vê na diferença de Saul e de Davi, que Deus não busca os melhores, Deus busca, os fiéis. Deus busca os fiéis. Saul buscou os fortes e valentes, fortes e corajosos, e na gestão deles se tornaram fracos e covardes, mas Davi estava com os fracos e covardes,
e se tornaram os fortes e valentes, os valentes de Davi. Então Deus espera isso, pessoal. Que a gente faça como Ele falou, não tenham medo. Não tenha medo. Deus quer um povo justo, um povo que odeia a falsidade. Olha aqui o que a gente acabou de ler, que vai vir gente de todos os lados até você, para falar com você, para se espelhar em você, para fazer negócios com você, para fazer parcerias com você. Por quê? Porque tem visto a diferença em você, tem visto Deus na sua vida. Não são os fortes, os capacitados, são os fiéis. São os fiéis. Então toma posse dessa palavra, pessoal. Toma posse dessa palavra. Deus abriu uma porta para nós. Os jejuns do 5º mês, do 7º, do 10º, ou seja, o ano inteiro, serão motivos de alegria, são motivos de vitória, são motivos de nós nos alegrarmos, porque nós temos que tomar posse, a palavra está falando para nós. Agarre as oportunidades, lute da forma correta, lute com as armas espirituais, as nossas armas são poderosas em Deus. Não são armas comuns, mas são armas poderosas em Deus. Para lutar não contra pessoas, mas contra potestades, contra principados, contra situações negativas, contra sentimentos, contra más notícias, contra aquilo que parece que é o fim, parece que é para atrapalhar, parece que é para entristecer, mas eu não vou dar margem para isso, eu não vou dar atenção a esse tipo de coisa. Eu vou me tornar eu vou me fundir com a palavra, eu vou me fundir com a espada, que é a palavra de Deus. Então eu vou agarrar essas oportunidades para mim, eu vou amar a verdade, eu vou amar a paz. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e com as suas mãos no seu coração, eu peço que você analise o que nós falamos hoje. Retidão e justiça são os seus alicerces. Amor e fidelidade vão à sua frente, chega antes de mim. Amor e fidelidade tem que chegar antes de nós. O Senhor nos abriu portas, pessoal. Abriu oportunidade de crescer, de romper, de realmente fazer deste mês, deste ano, um ano incrível de poder, de respostas, de suprimento, de expansão mental, de expansão familiar, de expansão financeira, de todas as formas. Mas precisa ter verdade, tem que ter justiça, tem que ter um coração limpo, tem que odiar tudo aquilo que Deus odeia. O que a gente sabe? A gente falou isso esses dias, acho que na quarta-feira. Foi na quarta-feira. Aquele povo se envolveu com as mulheres erradas, com deuses errados, com comida consagrada a ídolos, com imoralidade sexual, com idolatria. Eles não sabiam? Sempre souberam que aquilo estava errado. A gente não sabe o que está errado? Sempre sabemos o que está errado. Tanto que tem gente que até fala, é verdade, eu preciso melhorar nisso, eu preciso fazer, eu sei que eu estou errado. Então, chega de admitir. Chega de admitir. Admitir apenas não vai mudar nada. Ser o sincerão não vai mudar nada. É tomar uma decisão. Tome uma decisão na sua vida. Retidão e justiça. O que parece impossível na sua vida? Alinha. Alinha. Olha o que Deus pede para nós. Fale a verdade. Não planeje o mal. Não julguem as pessoas com injustiça.
Olha o que o Senhor pede para nós. Não seja falso, não. Não fica com raiva de ninguém, fica alimentando sentimentos com ninguém. Não tenha medo, mas seja forte. Seja uma bênção. Seja uma bênção na vida das pessoas. Às vezes você pode fazer muito mais por alguém, não faz. Às vezes você poderia ajudar muito mais alguém, investir muito mais numa pessoa. Às vezes a gente até tem uma disposição para investir em quem está fora, investe em quem está dentro. Às vezes na sua própria casa, no seu próprio filho, na sua própria esposa e marido. Às vezes eu poderia mostrar esse amor, essa justiça, essa integridade, de uma forma muito mais profunda. Às vezes a gente quer falar de Deus para um estranho, às vezes, mas será que amor e justiça e fidelidade chegam antes de nós? Seu filho, sua esposa, o seu marido enxerga você realmente como esse homem de Deus, essa mulher de Deus? Esse homem íntegro, essa mulher íntegra? Você odeia o que Deus odeia? Lembra, Deus não busca os melhores, Deus busca os fiéis. E sendo fiel eu me torno melhor. Os fiéis a Davi se tornaram os melhores. Mas todo mundo chegou junto, no mesmo balaio, no mesmo grupo, dos desgostosos, endividados, perseguidos, infelizes, sem perspectiva, mas foram fiéis a Davi. E essa fidelidade os tornou os melhores, os valentes de Davi. Então tome decisões nessa noite. Deus é um Deus que ama a verdade e a justiça. Ame a justiça, ame a verdade. Deus quer fazer coisas novas, mas Ele vai fazer na vida de quem entende, de quem o Senhor fala e Ele entende, que tem um coração limpo, um coração inteiro. O Senhor está buscando corações inteiros para mostrar o seu poder. Tem um coração inteiro. Senhor, mostre o seu poder na minha vida. Mostre o seu poder na minha vida, Senhor. Gente de todos os lugares virão até mim, Senhor, porque eu reflito a sua imagem. Eu serei um canal de bênção, de sucesso, de portas abertas, de evangelismo, de testemunho, de bons exemplos. Eu serei um canal de bênção, meu Pai, porque todos verão que o Senhor está na minha vida, que o Senhor abençoa o seu povo. Então tome essa decisão, agarre essa oportunidade. Veja que Saul, ele encontrava os homens e recrutava: eu quero você comigo. No caso de Davi, os homens iam até ele. Às vezes você está aí correndo: eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de cliente, eu preciso mandar isso, mandar aquilo. Você precisa trabalhar com excelência e agradar a Deus, porque Ele vai mandar, Ele está mandando. Quantas vezes que Deus manda a pessoa, mas muitas vezes eu dou um mau tratamento, tenho uma atitude errada, eu não tenho excelência, ou o meu coração não é o melhor, não é o correto. Eu estou interessado mais no que a pessoa pode me proporcionar do que propriamente o que eu posso servir a ela. Lembra que Pedro convocou homens cheios do Espírito Santo e sábios para fazer o trabalho social. Ele não falou: queremos homens sábios, íntegros e cheios do Espírito Santo somente para pregar o Evangelho. Não, para servir as mesas também. Isso é integridade em todo lugar, pessoal. Você não é íntegro só na igreja, ou só diante de uma pessoa que você considera importante. Você é a mesma pessoa, isso é a identidade de Cristo. Vós tendes a mente de Cristo.
Se eu digo que eu sou de Cristo, eu vivo como Ele andou, como Ele vive. Então tome essa decisão agora. Tome a decisão da sua vida em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Se posicione agora em nome de Jesus. Fale com Ele. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero cada vez mais, Senhor, amar a verdade, amar a retidão, amar o amor, amar a paz, Senhor. Eu quero odiar o que o Senhor odeia. Eu quero amar o que o Senhor ama, Senhor. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Peça ajuda a Ele. Me ajuda, Senhor. Às vezes você tem algo no seu coração. Se liberta disso agora em nome de Jesus. Joga fora essa mentira diabólica. Seja leve, seja livre. Chega de algemas. O Senhor disse: caiam, elas caíram. Joga fora tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te aprisionava. Sentimentos, mentira, engano, falsidade. Joga fora essa maldição em nome de Jesus, que impede que as coisas fluam na sua vida. Deus quer mandar, mas Ele vai mandar na vida dos justos, na vida dos fiéis, na vida daqueles que estão alinhados, porque a palavra nos mostra aqui: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Deus está com o seu povo, Deus está com o seu povo. Então eu quero você, porque Deus está com você. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Que sejamos esses, meu Pai, que amam a verdade, a justiça, que amam a paz, Senhor. Ajuda, Senhor. Confie no Senhor. Confia no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Esse é o fundamento. Retidão e justiça são os seus alicerces. Amor e fidelidade vão à sua frente. Chegam antes dele. Creia nisso. Tome decisões agora em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Nós queremos te agradar, meu Pai. Tem misericórdia de nós, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Abre os olhos, meu Pai. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. O Senhor quer fazer. O Senhor quer fazer nas nossas vidas. Então faça, Senhor. Que o Senhor encontre lugar, encontre espaço, Senhor, para trabalhar em nós, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos ser santos, meu Pai. Sejam santos, porque eu sou santo. Eu quero ser santo, meu Pai, porque o Senhor é santo. Eu quero amar o que o Senhor ama, Senhor. Eu quero odiar o que o Senhor odeia, Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero fazer a sua vontade. Diga a Ele: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Senhor, me ajuda. Me ajuda, me dá força, me dá graça, me dá visão, me dá espírito. Senhor, eu preciso do Senhor. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu quero te agradar. Eu quero te agradar, Senhor. Eu não quero mais carregar misérias, Senhor. Misérias. Eu não quero mais impedir, Senhor, do seu poder atuar na minha vida. Eu não quero, Senhor. Eu quero ser um canal de vitória, um canal de bênção, um canal de restauração, um canal da verdade, Senhor. Um canal da verdade. Eu quero a verdade, Senhor. Coloca a verdade, Senhor. Queremos a verdade, Senhor. Queremos o amor, a fidelidade, Senhor. Queremos o amor e a fidelidade, Senhor. Fale com o Senhor, adore o Senhor. Diga a Ele: eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Senhor, eu te amo, eu preciso do Senhor, meu Pai. Diga a Ele que você o ama. Eu quero, Senhor, ser igual a Ti, meu Pai. Tudo que sou, meu Pai, tudo que sou eu devo ao Senhor. Tudo que eu sou, meu Pai, é para o Teu louvor. Ajuda-nos, Senhor.
Ajuda-nos, meu Pai, ajuda-nos, meu Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, meu Pai. Ajuda-nos, meu Pai. Limpa o nosso coração. Limpa o coração, meu Pai, de toda miséria, de toda mentira, Senhor. Limpa o nosso coração, Senhor. Limpa, Senhor, para que haja espaço para o Senhor, meu Pai. Limpa o nosso coração. O Senhor só fica em lugares limpos. O Senhor só fica em lugares santificados, meu Pai. Nós lemos aqui: o monte do Senhor se tornará um lugar sagrado. Do contrário, é apenas uma montanha, apenas um ajuntamento de pedras, uma formação geológica apenas. Mas na presença do Senhor é um lugar santo. Uma cidade pode ser apenas uma cidade, mas com a presença do Senhor chama-se cidade verdade. Cidade da verdade. Nós queremos ser algo importante, meu Deus, e só seremos com o Senhor. Você pode ser uma pessoa extraordinária ou só ser mais uma pessoa. Você pode estar casado e ser apenas um casamento, ou pode ser um casamento espetacular com a presença do Espírito Santo. Você pode ser mais um no meio da multidão, ou você pode ser uma pessoa espetacular. A única diferença, que faz toda a diferença, é o Espírito que habita em nós. Se não for o Espírito Santo, é o Espírito do diabo. Simples assim. Eu posso estar numa cidade e ser mais uma cidade, ou eu posso estar num lugar que é o lugar da verdade, o lugar da verdade, do amor, da integridade. Eu posso ser mais uma pessoa comum, ou antes que eu chegue as pessoas já vejam o que há diferente nessa pessoa. Seja santo, santifique-se, santifique o seu coração, santifique o seu coração. Ame a verdade e a paz. Ame o que o Deus ama e odeie o que Deus odeia. Fale com o Senhor. Ame o Senhor, diga a Ele: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Santo, o Senhor é incomparável, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Queremos o Senhor, meu Pai, porque somente com a Sua presença venceremos, meu Pai. Somente com a Sua presença venceremos, meu Pai. Somente com o Seu poder venceremos, meu Pai. Somente com a Sua presença seremos a diferença, Senhor. Senão é mais uma pessoa, mais uma igreja, mais um culto, mais um trabalho, mais um mês, mais um ano, e a vida acabou, Senhor. Mas a Sua palavra nos mostra aqui, Senhor, que o Senhor voltará a Jerusalém e será chamada Cidade da Verdade. Porque a verdade, a justiça são os seus alicerces, meu Pai. Nós precisamos ser pessoas de verdade. Nós precisamos ser pessoas de verdade. Sem caras e bocas, meu Pai, sem sentimentos, sem coisas, meu Pai, que estão apenas nos tornando velhos, ultrapassados na fé, carregando religiosidade, carregando sentimentos, padrões errados, meu Pai. Não, que o Senhor venha nos limpar, que o Senhor venha nos limpar, meu Pai, que o Senhor venha nos limpar. Limpa o nosso coração, limpa o meu coração, meu Pai, limpa o meu coração, limpa, Senhor, a nossa vida. Tira, Senhor, tira toda escama, tira toda velharia, Senhor, tira toda religiosidade. Limpa, Senhor, limpa, Senhor. O Senhor é o nosso exemplo, meu Pai. Nós queremos ser iguais ao Senhor, meu Pai. Eu quero
Eu quero ser igual a Ti, Senhor. Eu quero ser igual a Ti, meu Pai. Tudo que sou é para Teu louvor, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Fala conosco, meu Pai. Fala conosco, meu Pai. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Fala conosco. Nos ajuda, Senhor, a romper. Nos ajuda, Senhor. Queremos a Sua bênção, meu Pai. Queremos a Sua bênção. A Sua palavra diz que quando o Senhor voltar, meu Deus, haverá vida. Haverá vida, Senhor. Haverá movimento. Haverá movimento na cidade, Senhor. Haverá movimento na vida. Nós veremos, meu Pai, pessoas de todos os lugares, Senhor, nos buscando, nos procurando, Senhor. Manda, Senhor, manda esses, Senhor. Manda de todos os lugares, Senhor, para nós. Mande, Senhor, para que vejam a Sua presença em nossas vidas, meu Pai. Eu declaro, Senhor, eu declaro. Manda a gente, Senhor. Manda almas, Senhor. Manda clientes. Manda recursos. Manda livramentos. Manda vitórias, Senhor. Manda curas. Manda restauração. Manda, Senhor, manda. Em nome do Senhor Jesus, manda, Senhor, manda. Declaro o que você quer. Declaro o que você quer. Declaro o que você quer. Que Deus quer que mande para você. O que Deus tem que mandar para você. Diga, abra sua boca e declare. Tome posse da palavra. Tome posse da palavra. Manda, Senhor. Manda, Senhor. Manda de todos os lados. Manda de todos os lugares, Senhor. Manda de todos os lugares, Senhor. Manda, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos no Seu poder. Nós cremos no Seu poder, Senhor. Manda, Senhor. Manda. Nós declaramos poder, meu Pai. Declaramos um povo vivo, um povo forte, Senhor. Um povo que Te ama. Um povo que queima, Senhor. Um povo que queima, Senhor. Um povo que Te ama e quer a Sua presença, Senhor. Levanta, Senhor, levanta o nosso povo, Senhor. Levanta, Senhor, da graça, da vitória, Senhor. Derrama poder, meu Pai. Derrama poder sobre as nossas vidas, Senhor. Manda de todos os lados, Senhor. Manda de todos os lados e olhem e agarrem firme nas nossas roupas e digam: eu quero ir com você, porque eu vejo Deus em você. Eu quero ir na sua empresa. Eu quero me relacionar com você, porque eu vejo Deus em você. Eu quero que você tenha. Eu quero que você tenha, porque eu vejo Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que a nossa presença reflita o Senhor, meu Pai. Que a nossa vida reflita o Teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que a nossa vida reflita a Sua presença, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, que a nossa vida represente o Senhor, meu Pai. Reflita o Seu poder nas nossas vidas. Eu declaro, Senhor, eu declaro vida. Eu declaro poder, Senhor, sobre nós. Eu declaro, meu Deus, poder sobre as nossas vidas. Eu declaro visão, graça, suprimentos, meu Deus. Eu declaro poder, meu Deus, poder. O que fizermos, que tocarmos, onde colocarmos os pés, conquistaremos, meu Pai. Eu declaro a luz, meu Pai, que sejamos luz e sal, meu Pai. Sejamos luz e sal. Sejamos a diferença. Sejamos a diferença, meu Pai. Sejamos a diferença. Em nome de Jesus, nós somos a diferença. Nós somos a diferença. Nós somos a diferença, meu Pai. Nós fazemos a diferença. Eu creio, meu Pai. Eu creio, Senhor. Responda o Teu povo. Responde, Senhor. Responde os que têm coração fiel, meu Pai. O Senhor busca fidelidade. O Senhor não busca os melhores. O Senhor busca os fiéis, meu Pai. Que o Senhor encontre fiéis, íntegros, para que o Senhor possa mostrar o Seu poder, para que o Senhor possa mostrar a Sua força. Eu declaro, meu Deus, poder. Eu declaro poder nas nossas vidas. 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 Eu declaro poder
poder nas nossas vidas, Senhor. Eu declaro poder nas nossas vidas. Eu declaro poder nas nossas vidas, Senhor. Eu declaro poder nas nossas vidas. Eu declaro poder nas nossas vidas, Senhor. Eu declaro poder nas nossas vidas. Eu declaro poder nas nossas vidas, meu Pai. Eu declaro poder nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro graça, força, Espírito, Senhor. Eu declaro bênção, meu Pai. E vocês serão uma bênção. Nós somos uma bênção. Eu sou uma bênção, Senhor. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção, meu Pai. Eu quero ser bênção para o reino. Eu quero ser bênção para o reino, meu Pai. Eu quero ser bênção para o reino, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus. Nós somos bênção. Nós somos bênção, Senhor. Nós fazemos a diferença. Eu creio, Senhor, que nós fazemos a diferença. Nós somos bênção, Senhor. Eu declaro vitórias, meu Deus, para o nosso povo. Eu declaro portas abertas. Eu declaro, meu Pai, que esse ano inteiro, a partir do 5º mês, Senhor, sua palavra disse, do 4º, do 5º, do 7º, do 10º, ou seja, o ano inteiro será de um poder, meu Pai, de uma glória que nós ainda não conhecíamos, meu Pai. O Senhor já fez milagres, o Senhor já fez tantas coisas nas nossas vidas, meu Pai, mas nós seremos surpreendidos pelo Teu Espírito. Nós seremos surpreendidos pelo Seu poder, meu Pai. Eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Nós seremos surpreendidos pelo Seu poder, pela fluidez, na rapidez, na agilidade, na velocidade, na proporção que o Senhor fará nas nossas vidas. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio. Se você crê, acredite nisso e declare isso, que na sua vida vai ser também. Em nome do Senhor Jesus.